Exercício 7. Calcule a derivada direcional da função f de xy igual a x seno de xy no ponto P, 1π sobre 2 e na direção. Exercício A, do eixo x, certo? Então aqui a gente vai começar pela derivada de f em relação a x, certo? É uma regra do produto, tá? Então a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada de x é 1 vezes seno de xy vai dar seno de xy. Aí aqui a derivada de seno de xy é uma regra da cadeia, tá? Então assim, como o y é constante, se a gente está derivando em relação a x, eu vou jogar ele para fora, mas ele vai continuar aqui dentro, ele vai ficar junto com o x aqui, e a gente vai derivar o seno de xy, certo? Então ele veio aqui para fora, ficou xy cosseno de xy, certo? Aí aqui já substituindo o x e o y, certo? Por 1 e π sobre 2. 1 vezes π sobre 2 vai dar π sobre 2, então seno de π sobre 2. 1 vezes π sobre 2, π sobre 2. Cosseno de 1 vezes π sobre 2, π sobre 2, certo? Aqui o π sobre 2 vai dar 90. O seno de 90 é 1, mais π sobre 2 vezes cosseno de π sobre 2. O cosseno de 90 é 0, vezes π sobre 2 vai dar 0. Então vai ficar só o 1, certo? Então a derivada de f em relação a x é 1. Aí tem a derivada de f em relação a y. Então aqui, ó, o x agora é uma constante, eu vou jogar ele aqui para fora multiplicando com esse x que está aqui e vou derivar o seno de xy, certo? Então vai ficar x ao quadrado cosseno de xy. Aí substituindo, o x ao quadrado vai ficar 1 ao quadrado que vai dar 1. 1 vezes cosseno de xy, cosseno de xy. Substituindo vai ficar cosseno de π sobre 2, certo? O cosseno de 90, como a gente já tinha visto aqui em cima, é 0, tá? Aí aqui, como o vetor, como ele fala na direção do eixo x, aqui as minhas coordenadas vetoriais eu vou usar 1 e 0. O i ele representa o eixo x, né, o ponto x do vetor. E aqui eu vou usar 1 e 0, porque ele vai ser o gradiente da função que a gente tem lá em cima. Nos próximos exercícios aí a gente vai ver um pouquinho de gradiente, tá? Então eu vou usar esse valor aqui. Aí a definição vai ficar, a de i f de xy é igual a derivada de f em relação a x vezes i1, tá? Que vai ser o 1, mais a derivada de f em relação a y vezes i2, que vai ser a segunda coordenada aqui, o 0, tá? Então ele vai ficar, a derivada de f em relação a x é 1 vezes 1, certo? Do i1, mais a derivada de f em relação a y, que é 0 vezes 0 do i2, certo? 1 vezes 1, 1, mais 0, 1, beleza? Então aqui a gente achou a resposta do item A. Vamos para o item B então. Aí ele dá o vetor aqui, vetor 2 e 1. Primeiro a gente vai normalizar o vetor, tá? Então lá, a norma do vetor é a raiz do x ao quadrado mais y ao quadrado. Então ficou a raiz de 4 mais 1, e que é igual a raiz de 5. Então aqui normalizando ele, eu vou jogar aqui o x do vetor sobre a norma, a raiz de 5, e vou fazer a mesma coisa com o y do vetor. Então vai ficar 2 sobre raiz de 5 e 1 sobre raiz de 5. E o vetor normalizado vai ser esse daqui, tá? 2 sobre raiz de 5, 1 sobre raiz de 5. E aqui embaixo eu vou jogar na fórmula. Lembrando que aqui também a gente vai usar aquela derivada que a gente achou lá em cima, tá? Então a derivada em relação a x que tinha sido 1 e a derivada em relação a y que foi 0, certo? Então aqui, ó, vai ficar duf de xy igual a derivada de f em relação a x vezes o 1, que foi o que a gente achou aqui, 2 raiz de 5, mais a derivada de f em relação a y, o 2, que foi o que a gente achou aqui, 1 sobre raiz de 5, certo? Substituindo então, vai ficar 1, que é a derivada de f em relação a x, vezes 2 sobre raiz de 5, que era o nosso u1. Mais 0, que era a derivada de f em relação a y, vezes o 2, que é 1 sobre raiz de 5. 0 vezes 1 sobre raiz de 5 vai dar 0. 1 vezes 2 sobre raiz de 5, 2 sobre raiz de 5, tá? Então aí a resposta do item A vai ser igual a 1, e a resposta do item B 2 sobre raiz de 5. E aí terminou o nosso exercício.